Olá, gente, bom dia. Nós vamos começar agora a nossa 15ª aula de Cálculo 3. E hoje faremos a parte 2 do conteúdo de derivação implícita. O objetivo principal dessa aula é trazer uma versão do teorema da função implícita. Então nós temos aqui a nossa 15ª aula de Cálculo 3 e hoje vamos fazer a parte 2 do conteúdo de derivação implícita. Então, gente, nessa nossa aula, o que nós vamos fazer, na verdade, é apenas dar continuidade ao conteúdo de derivação implícita que foi iniciado na 14ª aula de Cálculo 3, ok? E hoje nós vamos trabalhar com uma equação dessa forma aqui, né? f de x, y, z igual a 0. E aqui vamos supor que a variável z é função das variáveis x e y. Eu estou escrevendo aqui dessa forma, né? Z igual a g de x, y. Então, como foi dito inicialmente, o nosso objetivo principal aqui é trazer a versão do teorema da função implícita para esse caso, ou seja, o caso em que a equação é dada dessa forma, tá? E, por exemplo, que a variável z seja função das variáveis x e y. Obviamente, com as devidas adaptações, nós podemos também escrever o teorema da função implícita quando nós consideramos essa equação e, por exemplo, a variável x é função das variáveis y, z, ou ainda quando a variável y for função das variáveis x e z. Só que durante toda essa aula, nós vamos considerar uma equação dessa forma e nós vamos considerar o quê? Nós vamos considerar sempre que a variável z ela vai ser função das variáveis x e y. Então, para a gente começar essa nossa aula, antes de nós apresentarmos aqui o teorema da função implícita para esse caso, vamos começar relembrando aqui o conceito, né, que significa uma equação definir implicitamente uma função. Obviamente que nessa aula a equação será essa e a função aqui será essa, ou seja, as variáveis x e y serão as variáveis independentes e a variável z será a variável dependente, já que z é função de x e y. Então, gente, o que significa uma equação dessa forma? Definir implicitamente uma função dessa forma. Em essência, é o mesmo conceito que nós vimos na 14ª aula de Cálculo 3. Então, nós dizemos que essa equação, né, define implicitamente uma função dessa forma, se ao substituirmos a variável z aqui na equação por esta expressão, essa equação ela é verificada, ela é satisfeita, que é exatamente o que nós temos aqui. Tá? Então, percebam que aqui o que foi feito aqui. Nós pegamos aqui essa equação e substituímos a variável z por esta expressão. Então, se ao fazermos isso, continua ocorrendo essa igualdade, obviamente para todo x, y no domínio dessa funçãozinha g, então nós dizemos que essa equação aqui, ela define implicitamente z como função de x, y por meio dessa expressão. Ok? Para ficar mais claro, vamos ver aqui um exemplo. Vamos ver aqui esse exemplo 1 aqui. Então, no exemplo 1, pede-se para a gente mostrar que essa equação aqui, tá? Ela define implicitamente essa função. Então, basicamente, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos vir aqui na equação, substituir aqui a variável z por essa expressão e mostrar que, ao fazer essa conta, nós vamos encontrar exatamente o número real 1. Ok? Então, é o que nós vamos fazer aqui. Então, vamos considerar aqui, inicialmente, esta primeira expressão, tá? E vou substituir a variável z, né, por esta expressão aqui. Tá? Então, está aqui inicialmente essa expressão, no lugar de z eu coloquei g de xy. Aí, nessa primeira igualdade, eu estou só substituindo g de xy por essa expressão aqui. Tá? G de xy aqui, na verdade, é uma função racional, né, que é um quociente de duas funções polinomiais a duas variáveis. Então, nós encontramos essa igualdade. Essa próxima igualdade aqui, eu apenas tirei o minuto comum aqui, ok? Então, trabalhei com as expressões. Aqui eu multipliquei, ó, o y2 por 1 menos x quadrado, está aqui. Mesma coisa aqui, x que multiplica 1 menos x quadrado, está aqui. Né? E aqui vai ficar x quadrado que multiplica y quadrado menos x, que é justamente o MMC. Então, pronto, gente. Então, multiplicando aqui, simplificando essas expressões, tá? Nós vamos chegar aqui, nessa expressão aqui. E, obviamente, a gente vê que essa expressão aqui, ela pode ser cancelada, ó, x2, y2 com essa expressão, tá? Já que vale a comutatividade, né, no conjunto dos números reais. Aqui nós temos também menos x3, vai ser cancelado com x3.
de tal forma que vai sobrar apenas aqui na expressão do numerador y2 menos x, está aqui. Sobre y2 menos x está aqui, então essa expressão dá exatamente 1, ok? E obviamente nós devemos ter o cuidado aqui, né, que o domínio dessa função g é o conjunto de pontos que estão em R2, certo? Mas esses pontos eles devem ser tais que x deve ser diferente de y². Por quê? Porque se for igual, anula o denominador e aí a expressão fica sem sentido, ok? Então a gente viu facilmente aqui que, de fato, essa equação ela define implicitamente z como função de xy por meio dessa expressão. Agora, gente, eu gostaria de ressaltar aqui a seguinte observação. Notemos que nesse caso aqui é fácil a gente obter esta expressão partindo dessa equação. Se nós colocarmos aqui o z, a variável z em evidência, né? E se nós trouxermos para o segundo membro aqui esse x², então aqui vai ficar 1 menos x². E se nós colocarmos aqui o z em evidência, vai ficar y² menos x, tudo que multiplica z. Então, se nós passarmos aí dividindo, nós vamos obter exatamente essa expressão. Ok? Então, aqui é fácil a gente até determinar que essa equação, de fato, define implicitamente, tá? A função z dessa forma aqui, né? Z como função de xy dessa forma aqui. Ok? Mas o que ocorre na maioria dos casos é que a gente não tem como, partindo da equação, obter uma variável como função das outras. Ok? Então, é nesse caso em que a gente vai precisar realmente utilizar o teorema da função implícita. Porque muitas vezes nós estamos interessados em calcular a derivada, por exemplo, aqui de z em relação à variável x, né? Derivada parcial, ou também a derivada parcial de z em relação à variável y. Então, se nós tivermos a expressão que define a z, então o cálculo das derivadas parciais é feito facilmente. Mas na maioria das vezes a gente vai ter uma equação, a gente vai saber que essa equação define implicitamente, por exemplo, z como função de xy, mas nós não vamos ter a regra que define z como função de xy. Então a pergunta é, para esses casos, como é que a gente calcularia as derivadas parciais de z em relação a x e em relação a y? Tá? Então o objetivo principal da nossa aula é responder essa pergunta. Então vamos começar o processo de derivação implícita assumindo o seguinte, tá? Nós vamos admitir que, por exemplo, essa equação aqui, ela define implicitamente uma função dessa forma, z como função de xy, certo? Só que a gente não conhece esta regra e a gente necessita das derivadas parciais de z, tanto em relação a x como em relação a y. Então, como é que a gente calcularia essas derivadas parciais, né, de z com relação a x e de z com relação a y, se a gente não conhece a regra que define a z, né? Regra essa envolvendo as variáveis x e y. Como é que a gente faria isso? Apenas sabendo que essa equação define implicitamente a variável z como função das variáveis x e y. Então, gente, esse processo é o chamado processo de derivação implícita, e para o cálculo dessas derivadas parciais, é necessário apenas a gente conhecer a regra da cadeia, ok? Então, vamos fazer isso. Então, inicialmente, nós vamos supor duas coisas. Primeiro, nós vamos admitir que essa equação, tá, ela define implicitamente uma função dessa forma, z como função de xy, por meio desta regra aqui. E segundo, nós vamos admitir que tanto a função f como a função g são funções diferenciáveis, tá? Então, com essas duas condições e utilizando a regra da cadeia, a gente consegue determinar as derivadas parciais de z com relação a x, né? De z com relação a y, mesmo que a gente não conheça, né, explicitamente esta regra que define a nossa função g. Então, vamos lá. Então, vamos vir aqui nessa equação e nós vamos derivar ambos os membros. Por exemplo, vamos começar derivando em relação a x, tá ok? Então, nós vamos derivar aqui em relação a x. É o que nós temos aqui nessa igualdade. Então, nessa primeira implica que nós colocamos aqui, símbolo de implica, né, nós vamos aqui usar, olha, a regra da cadeia para calcular essa derivada. Devemos lembrar que a variável x e a variável y são variáveis independentes. Ou seja, x é função apenas de x e y é função apenas de y. Mas que z é função das variáveis x e y. Então, calculando aqui a derivada dessa função f, né,
eu estou usando esse símbolo, gente, porque aqui eu estou olhando a função f como função a 3 variáveis, x, y e z, ok? Então, para calcular essa derivada aqui, vamos usar a regra da cadeia. Então, aqui vai ficar a derivada parcial de f em relação à variável x, vezes a derivada de x em relação a x, é o que nós temos aqui. Nós temos aqui eu estou usando a derivada, o símbolo de derivada parcial, né? Porque a gente está enxergando o f como função de x, y, z. Mas x, como é função apenas de x, a gente aqui utiliza o símbolo, né, de derivada ordinária, que é a notação de Leibniz, tá ok? Então fica a derivada parcial de f em relação à variável x, que multiplica a derivada de x em relação a x, está aqui, mais a derivada parcial de f em relação a y, que multiplica a derivada de y em relação a x, tá? Isso está aqui. E finalmente a derivada parcial de f, né, em relação a z, vezes a derivada parcial de z em relação a x, que é essa derivada que nós estamos querendo calcular, ok? Aqui a derivada da constante, que é zero aqui, é zero, ok? E aqui nós vamos notar o seguinte, olha, essa derivada vale 1, tá? Derivada de x com relação a x, então vale 1. Como y não depende de x, essa derivada vale zero. Portanto, todo esse termo aqui, ele desaparece. De tal forma que aqui fica 1. Então, se nós passarmos essa expressão para o segundo membro, ele vem negativo. E aí eu vou passar essa expressão aqui que está multiplicando essa derivada, dividindo, para nós obtermos aqui esta fórmula. Então, gente, se nós temos que essa equação aqui define implicitamente uma função dessa forma, né? Z como função de x, y. Se nós sabemos que tanto a função f como a função g são funções diferenciáveis, então mesmo que a gente não consiga determinar essa regra que define a z, a gente consegue calcular a derivada parcial de z com relação a x por meio desta fórmula aqui, ok? Obviamente a gente tem que supor aqui que a derivada parcial de f em relação a z deve ser diferente de zero para que este quociente ele faça sentido, ok? Então, aqui nós temos a forma para calcular a derivada parcial de z com relação à variável x. Da mesma forma, a gente pode operar, né, esta equação para calcularmos a derivada parcial de z em relação agora à variável y. Né? Nós vamos vir aqui novamente nessa equação e aí nós vamos derivar agora parcialmente em relação à variável y. E aí é usar a regra da cadeia e proceder como fizemos aqui, tá ok? Então, é o que nós temos aqui, ó. Então, nós pegamos aqui a equação, tá? Obviamente que aqui nós estamos supondo que essa equação define implicitamente z como função de x e y. Nós vamos admitir que tanto a f como a g, né, são funções diferenciáveis. Tal. E dessa maneira a gente, derivando parcialmente aqui, ó, em relação à variável y, tá? É só usar a regra da cadeia, então derivei parcialmente, ó, essa igualdade. Tá? Nesse primeiro implica aqui, eu só utilizei a regra da cadeia aqui, então aqui vai ficar a derivada parcial de f, tá? Em relação à variável x, que multiplica a derivada de x em relação à variável y, tá aqui, mais a derivada parcial de f em relação à variável y, vezes a derivada de y em relação a y, tá aqui, e finalmente a derivada parcial de f em relação a z, vezes a derivada de z em relação à variável y, tá aqui. E aí é só notar que, nesse caso aqui, né, como a gente já viu, x é apenas função de x, y é apenas função de y. Portanto, essa derivada aqui vale 0 e essa aqui vale 1. De tal forma que essa expressão aqui ela desaparece. Aqui fica 1. Então, nós passamos essa derivada parcial para o segundo membro, ele vem negativo. E depois eu passo essa derivada parcial dividindo. E aí nós obtemos essa fórmula que caracteriza a derivada parcial de z em relação à variável y. Né? Novamente, a gente tem que entender aqui que essa derivada parcial ela não pode ser zero. Tá? E aqui a gente obteve uma fórmula, tá? Para calcular a derivada parcial de z, tá? Em relação à variável y, certo? Quando essa equação aqui define implicitamente z como função de x e y por meio dessa expressão, certo? Agora, gente, embora a gente tenha determinado aqui essas duas fórmulas, o que eu recomendo, na prática, é a gente não tentar decorar essas duas fórmulas, tá? São muitas fórmulas nessa parte de derivação implícita, e eu recomendo que a gente aprenda a fazer esse processo, porque esse processo aqui, gente, ele depende apenas da regra da cadeia. Então, se a gente sabe manusear bem a regra da cadeia, então é muito mais prático a gente fazer esse cálculo do que simplesmente tentar decorar essas fórmulas
e aplicar conforme a conveniência, né? Conforme seja o caso a ser estudado. Então vamos fazer aqui, gente, um exemplo 2. Nesse exemplo 2, vamos começar considerando o seguinte. Nós vamos considerar aqui essa equação, tá? E vamos supor, né, a priori, que essa equação ela define implicitamente, né, essa função aqui, z como função de xy dado por g de xy aqui. Ok? Então ele quer que a gente calcule aqui, ó, a derivada parcial de z com relação a x e a derivada parcial de z com relação a y. Ok? Gente, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é o seguinte. Diferentemente do exemplo 1, nesse exemplo 2, nós não temos como saber como é que é esta regra que define g de xy. Né? Vamos voltar lá ao exemplo 1. Conforme eu já comentei aqui no exemplo 1, nós podemos encontrar esta expressão aqui, gente, que define a z, partindo diretamente aqui dessa equação, né? Colocando aqui o z em evidência, trazendo o x² para o segundo membro, depois passando aqui para 2 menos x dividindo, e aí a gente encontra essa expressão. Só, gente, que nesse exemplo 2, né, que é o que ocorre na maioria dos casos, não temos como escrever esta regra que define a g de xy, ok? Porque se a gente conhecer essa regra, para calcular essas duas derivadas, bastaria a gente derivar, né, essa função g aqui em relação à variável x e em relação à variável y, para determinarmos essas duas derivadas parciais. É impossível nós sairmos dessa equação e escrevermos z como função de xy, obtendo aqui, né, uma expressão em termos de xy. A gente não tem como explicitar aqui z como função de xy. Então, nesses casos, como é que a gente calcularia essas duas derivadas parciais se a gente não conhece, né, essa regra? Nesse caso, a gente vai ter o quê? Vai ter que trabalhar com a equação, diretamente na equação. Sabendo que essa equação define implicitamente z como função de xy, então se nós utilizarmos os processos que nós fizemos aqui, ó, tanto esse processo aqui, para derivarmos a z em relação à variável x, e esse processo aqui, para determinarmos z em relação à variável y, então é possível nós encontrarmos essas duas derivadas parciais. Ok? Ó, gente, outra coisa que eu gostaria de comentar aqui é o seguinte, né? Vamos olhar para essa equação aqui. Você pode dizer, professor, mas aqui não é 0, aqui é 7. A gente tem trabalhado sistematicamente assim, ó. Essa equação aqui, ela define implicitamente uma função dessa forma. Mas aqui, gente, é simples, né? Se nós passarmos o 7 para o primeiro membro, então nós vamos ter aqui uma expressão, né, que depende de x, y, z, e aqui vai ser 0. Portanto, essa equação aqui, de fato, ela tem essa forma. Ok? E no exemplo 2 aqui, foi dito que essa equação, ela define implicitamente z como função de xy. Né? Aí pede para que a gente calcule essas duas derivadas. Então, gente, o que é que nós vamos fazer aqui? Então, para nós calcularmos, por exemplo, essa derivada, nós poderíamos usar diretamente essa fórmula aqui, ó, essa fórmula 0,2. Só que eu não vou fazer isso, ok? Eu vou utilizar o processo que nós fizemos aqui acima, ok? Novamente, por quê? Porque eu não recomendo estar tentando decorar essas fórmulas, tendo em vista que são muitas. E você pode misturar essas fórmulas e acabar tomando a fórmula errada no cálculo dessas derivadas. Então, gente, vamos lá, passar pelo processo de derivação implícita. Então, nós vamos vir aqui nessa equação e nós vamos derivar parcialmente ambos os membros em relação, por exemplo, à variável x. Vamos primeiro determinar essa derivada aqui. Então, derivando parcialmente em relação à variável x tem aqui, ok? Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos usar, né? Aqui nós temos uma soma, então nós vamos usar a propriedade, né, de derivada para a soma. Então, nós vamos ter a soma das derivadas, ok? Em seguida aqui, gente, eu vou fazer o seguinte, ó, aqui nós temos um produto, ó, x2, y, z. E eu vou quebrar esse produto da seguinte forma, eu vou apenas enxergar o x2 como uma expressão, e a outra expressão será yz, ok? E aí vou usar a regra do produto aqui. Então vai ficar a derivada da primeira, né? x², derivada parcial, obviamente, né? Derivada parcial de x2 em relação a x, vezes yz, aqui, mais x² vezes a derivada parcial de yz em relação à variável x, ok? Aqui eu só fiz repetir, ó. Todos esses termos aqui foram repetidos aqui, ok? Agora aqui, gente, ó, derivei parcialmente aqui, então a derivada parcial de x2 em relação a x é 2x, então multiplicou por yz, então está aqui essa expressão.
Aqui eu repeti o x². E aqui eu estou derivando parcialmente esse produto, gente. Mas vamos notar que o y aqui ele não depende da variável x. Então o y aqui é visto como constante. A única variável que depende de x aqui é a variável z. Portanto, essa derivada aqui vai ficar y que multiplica a derivada parcial de z com relação à variável x. Tá? Como eu tenho x2 aqui, então nós ficamos com esse produto aqui. Então agora nós vamos derivar agora aqui, gente. Ó. X que multiplica y², derivada parcial em relação a x. Né? Notando que y não depende de x, então y² é uma constante. Então essa derivada aqui é apenas y². Tá? Aqui a mesma coisa, né? O y não depende de x, mas o c sim, né? O z depende de x. Então derivando aqui fica como? Vai ficar, olha, o y é constante, vamos derivar z a terceira em relação a x. Z sendo função de x. Então vai ficar 3z² que multiplica dz dx. Obviamente aqui nós usamos a regra da cadeia. Tá? Note que aqui eu estou derivando, olha, z a terceira, né? Já que y é constante, eu posso até tirar o y. E aí nós vamos ficar derivando aqui, ó, z a terceira em relação à variável x. Tá? Sabendo que z é função de x, então devido à regra da cadeia, essa derivada é exatamente 3, né? z², né? del z, del x. Obviamente que esse y aqui é por conta desse y aqui, ok? Aqui a derivada dessa constante é zero. E aí, gente, para finalizar, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos apenas separar os termos que tem, aparece a derivada de z em relação à variável x, nessa derivada parcial, a gente vai colocar em evidência, ok? Então vai ficar essa expressão aqui, ó, mais essa expressão aqui, tá aqui. E aí eu vou passar para o segundo membro, olha, o y², então vem menos y², e este outro termo aqui que vem menos, né? No caso aqui, 2xyz. Finalmente é só passar aqui dividindo. E aqui nós temos exatamente a derivada parcial de z em relação à variável x. Note que essa derivada ela foi obtida, né, pelo processo que a gente chama de derivação implícita. A gente vem aqui diretamente na equação e deriva, no caso aqui em relação à variável x. Mas eu reforço que você poderia ter encontrado esta derivada apenas aplicando aqui essa fórmula 0.2, ok? Mas como eu já falei, eu prefiro trabalhar com o processo em si do que estar decorando fórmulas. Gente, se nós fizermos a mesma coisa, né, o mesmo processo aqui, obviamente agora derivando essa equação parcialmente aqui em relação à variável y, né, se nós fizermos o mesmo processo, nós vamos encontrar essa derivada parcial aqui, tá? Eu não vou fazer essa conta aqui. É só repetir o processo, ok? Bom, gente, sim, outra coisa, essa derivada você também pode encontrar utilizando aqui essa fórmula aqui 0.4, tá? Mas, novamente, eu recomendo que você faça pelo processo de derivação implícita. Então, gente, um comentário que eu gostaria de fazer aqui ainda em cima desse exemplo 2 é o seguinte. Aqui no exemplo 2 foi informado que essa equação ela define implicitamente, né, a variável z como função de xy. Ok? E nesse caso a gente aprendeu que é possível calcular essas derivadas parciais. A gente mostrou como é que calcula as derivadas parciais. Mas uma pergunta que fica é a seguinte. O que é que me garante que essa equação aqui, ela define de fato implicitamente z como função de xy? Porque aqui no exemplo 2 nós já partimos, né, dessa hipótese, nós já assumimos que essa equação ela define de fato implicitamente uma função z como função de xy. Né? Mas o que é que me garante? Então, o que vai garantir isso para a gente, é uma versão do teorema da função implícita, que é o que nós vamos fazer agora, ok? Então nós vamos ver agora, porque nem sempre uma equação, né, nem sempre uma equação dessa forma, ela vai definir implicitamente z como função de xy, nem sempre, tá? E quem vai garantir esses casos para a gente, né, quando realmente isso de fato ocorre, é uma versão do teorema da função implícita. Então nesse nosso caso aqui, nessa nossa aula de cálculo 3, o teorema ele é ligeiramente diferente do teorema, né, da versão do teorema da função implícita que nós vimos na nossa última aula de cálculo 3. Então veja bem, o que é que nós vamos ver aqui no teorema da função implícita? Olha só. Nós vamos fazer as seguintes considerações, tá? A ideia aqui é sobre que condições uma equação dessa forma ela define implicitamente, por exemplo, z como função de xy. Tá?
Então, a versão para esse caso do teorema da função implícita nos diz o seguinte, ó. Se essa função f aqui, ela é definida em um aberto de R3, certo? Então, se essa função f for de classe C1, tá? Classe C1 em A, ou seja, essa função f admite aqui no caso as três derivadas parciais, derivada parcial de f em relação a x, em relação a y, em relação a z, e todas essas derivadas parciais são contínuas, tá? Isso aí significa dizer que essa função f é de classe C1. Então, se isso ocorrer, se f aplicada a um determinado ponto x0, y0, z0 for igual a zero, né? Ou seja, o ponto de coordenada x0, y0, z0, ele for uma solução para a equação f de x, y, z igual a zero. Né? E se essa derivada parcial aqui, ó, a derivada parcial de f em relação à variável z, aplicada a esse ponto, x0, y0, z0, for diferente de zero, então o que o teorema da função implícita para esse caso aqui garante é o seguinte, né? Vai existir uma bola aberta centrada nesse ponto de coordenadas x0, y0, z0, de tal forma que nessa bola aberta, essa equação ela vai definir implicitamente z como função de x, y. E além disso, esse teorema também garante as formas 0.2 e 0.4, que são as formas que dão exatamente as derivadas parciais, tanto de z com relação a x, como de z com relação a y. Agora, gente, se nós mudarmos aqui um pouco, por exemplo, professor, o caso em que essa equação define implicitamente, por exemplo, x como função de yz. O teorema é exatamente o mesmo, mas aqui a gente vai ter que fazer uma pequena modificação nessa hipótese. Então, aqui nós deveríamos ter a derivada parcial de f em relação à variável x, também aplicada a esse ponto que deveria ser diferente de zero. E aí nós teríamos o quê? Existiria uma bola aberta centrada nesse ponto, tal que nessa bola aberta, essa função f, né, essa equação aqui, perdão, ela definiria implicitamente x como função de yz. E a mesma coisa, se a gente quer investigar se uma equação dessa forma, né, ela define implicitamente y como função das variáveis x e z. Então, nesse caso, o teorema é o mesmo, e apenas a hipótese que vai mudar também é essa. Então, aqui seria a derivada parcial de f em relação à variável y, também aplicado esse ponto, né? Isso deverá ser diferente de zero. Então, se isso ocorrer, a tese do teorema também é a mesma. Então, vai existir uma bola aberta centrada nesse ponto, de tal forma que essa equação passa a definir implicitamente, né, y como função de xz. Tá ok? Mas aqui a gente vai continuar a efeito de exemplos práticos, né, trabalhando com uma equação dessa forma e de tal forma que essa equação ela define implicitamente z como função de x, y. Tá ok? Gente, a demonstração desse teorema aqui é geralmente vista em cursos de cálculo avançado, tá? Então foge aqui aos objetivos da nossa aula. Então, para nós encerrarmos aqui, gente, essa aula, nós vamos fazer um exemplo 3, que é o exemplo que aborda por completo, né, essa versão que nós acabamos de ver do teorema da função implícita. Então, o exemplo 3 ele diz o seguinte: então, utilizando o teorema da função implícita, que é esse caso que nós estamos estudando, né, mostre que essa equação aqui, ó, ela define implicitamente uma função diferenciável, né, z, como função de x e y. Tá? Em seguida, né, ele pede para a gente calcular as duas derivadas parciais, de z em relação à variável x e de z em relação à variável y. Então, gente, a primeira coisa que nós vamos entender é o seguinte, olha, que essa equação, de fato, ela está nessas condições aqui, né? Se nós passarmos esse número 1 para o primeiro membro, então nós vamos ter aqui no primeiro membro uma expressão que envolve as variáveis x, y, z, e aqui nós vamos ter zero. Portanto, essa equação aqui, de fato, ela está nessas condições aqui. Agora, vamos ver, né, que quando f, né, for assumida dessa forma aqui, né, quando a gente passa o 1 para cá, fica menos 1, então toda essa expressão aqui a gente chama da f de x, y, z. Né? Então nós vamos ver se quando f de x, y, z é definida dessa forma, se de fato essa função ela está dentro daquelas três hipóteses do teorema da função implícita, né? Para que de fato essa equação aqui, né, passe a definir implicitamente, por exemplo, z como função nas variáveis x e y. Então vamos lá, gente. Primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, ó. Eu vou pegar as variáveis x e y, tomar ambas iguais a zero, e vou colocar nessa equação. Ora, se nós fizermos isso, então aqui vai ser 0, né? Aqui vai ser 0, aqui vai ficar e elevado a z, aqui vai ser 0 e aqui vai ficar 1. Então nós vamos obter e elevado a z igual a 1.
E a solução para essa equação aqui é z igual a zero. Ok? Então, gente, o nosso ponto aqui, né, já que nós tomamos x e y ambos iguais a zero, então o nosso ponto aqui, x0, y0, z0, é o ponto de coordenadas 0, 0, e aqui a gente viu que o z é 0, 0. Então esse é o ponto aqui onde a gente vai investigar se nesse ponto, né, aquelas hipóteses lá do teorema da função implícita ocorrem. Então a primeira coisa que nós vamos verificar é o seguinte: a função f é uma função de classe 1, a função f é essa função aqui. Obviamente essa função é de classe 1, né, gente? Aqui nós temos, ó, um polinômio, né, a 3 variáveis, aqui nós temos função exponencial, então essas funções aqui, olha, elas são contínuas, elas são de classe 1. Na verdade, elas são de classe sem infinito, né? Elas admitem derivadas de todas as ordens e todas essas derivadas são contínuas. Mas o teorema exige apenas que as derivadas parciais primeiras sejam contínuas. E, obviamente, isso ocorre aqui, ok? Essa segunda condição, gente, também ocorre. Se nós substituirmos 0, 0, 0 aqui na função f, aqui, ó, nós vamos obter exatamente igual a zero, né? Porque, ó, x, y, z igual a zero aqui fica e elevado a zero, que dá 1. Esse 1 cancela com esse menos 1. E aqui fica zero, né? Portanto, f de 0, 0, 0 igual a zero. E, finalmente, a última hipótese do teorema, para essa versão, nós vamos ter que calcular essa derivada e aplicar no ponto 0, 0, 0. Então, calculando aqui a derivada parcial de f em relação à variável z, né? A derivada é essa expressão, isso é fácil de ser calculado, né? Basta lembrar aqui que a derivada da exponencial é ela própria, né? Obviamente a gente aqui vai ter que usar a regra da cadeia, né? Mas quando a gente derivar essa expressão aqui em relação à variável z, aqui o x é constante, o y é constante, então vai dar zero, e a derivada parcial de z em relação à variável z vai dar 1. Então vai ficar e elevado a essa expressão vezes 1, que é essa mesma expressão. Derivando aqui em relação a z, então xy é constante, vai ficar apenas xy, e a derivada da constante é zero. Portanto, a derivada parcial de f em relação à variável z é dada por essa expressão. Se nós aplicarmos agora aqui no ponto 0, 0, 0, ó, né? Ponto de coordenadas 0, 0, 0, nós vamos encontrar que isso é 1, que obviamente é diferente de 0. Portanto, gente, essas três hipóteses aqui, ó, f deve ser de classe C1, né? No nosso caso, ó, o f de 0, 0, 0 deu 0. E essa derivada parcial em relação a z em 0, 0, 0 deu diferente de 0. Então, o que é que o teorema da função implícita nos garante para esse caso? Nos garante que vai existir uma bola aberta, ó, centrada agora onde? Centrada nesse ponto, de coordenadas 0, 0, 0, tá? De tal forma que nessa bola aberta, essa equação ela define implicitamente z como função de x, y. Tá? Agora, embora a gente não consiga uma expressão, né, para g de x, y, mas a gente conseguiu o mais importante, que é o quê? É garantir que na vizinhança desse ponto, essa equação define implicitamente z como função de x, y. E isso estando garantido, a gente tem como calcular as derivadas parciais de z com relação a x e de z com relação a y, diretamente aqui dessa equação, utilizando o processo que nós chamamos de derivação implícita. Então vamos lá. Então vamos calcular primeiro essa derivada. Então vamos vir aqui nessa igualdade e vamos derivar ambos os membros em relação à variável x. Então ao fazermos isso, ó, nós encontramos essa igualdade. Tá? Esse primeiro implica que eu utilizei a propriedade, né, derivada da soma das derivadas, tá, ok? E agora aqui, gente, obviamente a gente vai ter que usar aqui a regra da cadeia, né? Então a derivada aqui, olha, vamos entender que vai ser a derivada de e elevado a x mais y mais z, que é ela própria, vezes essa derivada aqui, ó, em relação à variável x, tá? Em relação à variável x. Então, em relação à variável x, então, quando eu derivar x mais y mais z, né, sabendo que z é função de x, y, então, nesse caso aqui, a derivada vai ficar 1, aqui vai ser 0, mais a derivada parcial de z em relação à variável x. Ok? Aqui nós temos um produto, tá? E aqui eu separei assim, ó, xy vezes z. Então, aqui vai ficar a derivada da primeira aqui, ó, derivada de x vezes y em relação a x, derivada parcial, vezes z, mais xy que multiplica a derivada parcial de z em relação à variável x. Ok? Aqui eu apenas repeti. Então, aqui eu repeti também. E aqui eu derivei, né? Derivando aqui em relação à variável, né, x, então, no caso, o y é constante, portanto, essa derivada é apenas y vezes z dá yz,
Aqui eu só fiz repetir, a derivada da constante é zero. E aqui, gente, é o seguinte, ó, vamos multiplicar isso aqui por 1, nós vamos multiplicar essa expressão por essa derivada parcial, depois nós vamos colocar a derivada parcial, né? Derivada parcial dizer em relação à variável x em evidência, então nós vamos obter aqui essa expressão, ok? E aqui nós vamos passar, olha, essa expressão para o segundo membro, então vem menos. Quando eu multiplicar aqui por 1, ó, vai ficar essa própria expressão, então ao passar para o segundo membro aqui vem menos, ok? E para finalizar, basta passarmos aqui essa expressão dividindo. Então, aqui nós temos, olha, a derivada parcial dizer em relação à variável x vai ser dado aqui por essa expressão, tá? Nós temos que essa derivada parcial, ó, ela depende tanto de x, y, z, né? Ficou em função aqui das três variáveis. Mas para efeitos práticos, gente, isso não nos traz problema algum, ok? E isso ocorreu por quê? Porque a gente derivou diretamente na equação. Obviamente que se a gente tivesse uma expressão, né? Se a gente tivesse uma expressão aqui para g de x, y, z, então ao calcular as derivadas parciais de z com relação a x e de z com relação a y, nós iríamos obter uma expressão apenas envolvendo as variáveis x e y, ok? E de modo análogo, gente, para calcular essa derivada, basta nós tomarmos aqui essa equação e derivar ambos os membros aqui em relação à variável, certo? Y. E aí, fazendo as contas, repetindo aqui, né, o raciocínio, né, basicamente é utilizar a regra da cadeia, tá, e algumas outras propriedades envolvendo derivadas, nós vamos obter aqui esta fórmula aqui, né, esta expressão para definir a derivada parcial de z em relação à variável y. Então, gente, com esse terceiro exemplo aqui, nós encerramos essa nossa aula. Tá? No mais, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.